E agora, o mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia. Com o pastor Érico Rodolfo Bocinga. A superação da ginasta brasileira Rebeca de Andrade mostra o caminho de milagres que Deus pode traçar para uma pessoa. Eu acredito que o diabo não goste muito dos Jogos Olímpicos, porque há muitas modalidades de esportes que são individuais. As pessoas disputam individualmente. Isto concentra a glória em uma pessoa. Claro que Satanás procura se aproveitar disto, mas havendo condições limpas e justas de competição, uma pessoa qualquer pode vencer, um cristão pode vencer. E Deus tem usado esse caminho, mesmo em uma competição inserida nesse contexto de globalização, de união dos povos todos, e eles proíbem qualquer menção a Deus no pódio ou em campo, ali no local da prova. Isso é proibido terminantemente, qualquer manifestação de religião. E no caso dos cristãos, de culto a Deus. A Rebeca levantou o dedo. Esse dedo pode significar várias coisas. Para nós que somos cristãos, a gente entende. Ela levantou o dedo apontando para Deus, que ela devia a Deus. Mas as pessoas podiam entender que o dedo levantado queria dizer número 1, quando ela ganhou a segunda medalha, a medalha de ouro. Ela já estava muito alegre, feliz, o semblante dela transmitia um brilho maravilhoso, um brilho lindo, cristão, quando ganhou a primeira medalha de prata. E ela disse que se só tivesse ganhado a de prata, ela estaria ultra feliz. Aquilo foi uma grande vitória para ela, uma história de superação dos vários problemas que ela passou. E a mãe disse que estaria muito feliz e orgulhosa da filha, ainda que ela não ganhasse medalha nenhuma. Mas Deus, como é misericordioso, depois da medalha de prata, quando ela mostrou humildade e gratidão a Deus, Deus a honrou com a medalha de ouro que veio logo depois. Realmente ela se preparou e Deus deu as condições para que ela vencesse. A mesma coisa que aconteceu com o cristão Ítalo Ferreira. O diabo é terrível. O Ítalo ganhou, é do Rio Grande do Norte, de origem também humilde, 27 anos, e quando ele ganhou a medalha, já choveu insinuação de mulher para cima dele, mulher que ganhou o BBB e tal, que queria ficar com ele. Ele disse: olha, eu não namoro, eu não namoro. Um testemunho cristão: eu não namoro, eu vou esperar o meu momento. Bom, que Deus dê graça a ele de ser fiel e conseguir concretizar isto, porque aproveitar de ele ser famoso para ficar arranjando mulheres aí que ficam disputando o holofote, isso é terrível e destrói a reputação de qualquer cristão. E ele procurou resistir, pelo menos de público. Já a Rebeca teve a oportunidade de dar a honra para Deus na medalha de prata, e Deus a honrou com uma medalha de ouro também. Afinal de contas, quem é essa menina? Com a mesma idade, 22 anos, da Hello Kitty. A Hello Kitty era a irmã Rayane, que até os 18 anos era cristã, de uma igreja pentecostal, se vestia daquela maneira, nenhuma pintura, e aí ela se desviou para o namoro, entrou para o mundo das drogas, entrou para o tráfico, para o crime, se tornou ousada. Isso é um problema, a ousadia da fé, que se confunde com presunção,
na verdade, a pessoa não tem uma fé baseada no Senhor, fé para ganhar vidas e fazer a obra de Deus. Ela tem uma presunção de vitória pessoal. Isso está disseminado pelas igrejas. Eu tenho muita fé que eu vou ganhar dinheiro, eu vou ser alguém, eu vou ser importante, eu tenho muita fé. Isso é presunção. A fé tem um firme fundamento. Mas, enfim, a Hello Kitty se desviou, se tornou uma bandida das mais perigosas, matadora, matou muita gente e se notabilizou pela coragem, pela ousadia da fé que ela tinha, e se tornando uma bandida perigosa, foi caçada pela polícia até que morreu. E ela dizia que queria voltar para a igreja, mas não voltou para Deus. Então ela perdeu a oportunidade de ouro dela, que era se voltar para Deus. E ela não quis e se perdeu. A Rebeca Andrade, com 22 anos, conquistou 2 medalhas, uma de prata e uma de ouro nas Olimpíadas. Mas a história dela é muito interessante, porque era uma menina muito pobre, vivendo em Guarulhos, periferia da Grande São Paulo, e ela, desde pequena, se mostrou assim interessada em ginástica, gostava de pular, fazer coisas, e isso despertou alguns ali à sua volta, e ela conseguiu que alguém observasse, até que ela começou a treinar. A prefeitura deu uma oportunidade e ela foi treinar e logo foi conhecida de uma técnica, e aquela técnica viu nela algum potencial e quis desenvolver e, portanto, levou a Rebeca para treinar em Curitiba. A técnica Kelly Kitaura levou para treinar em Curitiba. Mas enquanto ela treinava ali na prefeitura de Guarulhos, era muito difícil, porque ela não tinha nem dinheiro de passagem. Ela disse que faltava mais do que conseguia ir aos treinos, até que o irmão comprou uma bicicleta e a levava de bicicleta, mas às vezes ela disse que a bicicleta quebrava e ela não conseguia ir. E às vezes pedia dinheiro até emprestado para que não faltasse comida. A situação era muito crítica, mas ela disse que roupa não podia comprar, usava o que ganhava, teve assim uma infância difícil. Mas quando essa técnica Kelly Kitaura a viu aos 9 anos, gostou dela, achou que ela tinha potencial e a levou para Curitiba para treinar no importante centro de ginástica artística brasileira. Lá, ela logo se revelou e foi disputada pelo Flamengo. O Flamengo, então, a contratou, dando um salário, e levou a técnica Kelly junto. E ela se mudou para o Rio. Ficou 5 anos treinando no Flamengo e aí conseguiu se destacar e foi competir, foi para a classificação, ganhou a classificação, foi para as Olimpíadas, e lá nas Olimpíadas Deus estava com ela e ela conseguiu vencer. Ela, logo, ela atribuiu isto a Deus e mencionou aquela música Sabor de Mel e cantou um pouquinho dela. Vamos olhar e ver Jesus brilhando em você. Isso tem sabor de mel. E ela creu, né? Deus usou e ela venceu. Bom, é interessante que ela passou por 3 acidentes. Essa ginástica dela é muito violenta. Ela pula, pega uma velocidade grande, pula para o ar e dá muitas cambalhotas e piruetas no ar. Se ela errar, cai de qualquer jeito no chão, podendo quebrar qualquer parte do corpo. Ela teve 3 acidentes, mas superou, venceu, continuou treinando e, por fim, ganhou a medalha de ouro dela e pode até ser considerada como já o final da carreira. Mas se Deus quiser que ela continue, que ela honre ao Senhor e não se envergonhe de Jesus. Mas eu quero mostrar aqui o seguinte: Deus usa o impossível, principalmente em questões assim individuais, para projetar os seus.
Deus usou as circunstâncias para levantar um Davi. O Davi passou a vida treinando desde criança em enfrentar animais, em ficar vigilante, em usar a funda e ter uma pontaria certeira. Ele desenvolveu a força física, porque adolescente ainda, digamos, aproximadamente aos 16 anos, quando ele enfrentou o Golias, ele já tinha muita força física, enfrentou, por exemplo, um leão, um urso, ele não tinha medo, ele tinha consciência da força dele, de como Deus o usava. No decorrer dos séculos, pessoas têm se despertado assim nas várias áreas. A Rebeca logo se despertou e começou a treinar muito, desenvolver musculatura, agilidade, e começou a treinar e desenvolver forte aquela habilidade até que conseguiu se destacar como número 1 no mundo. Nós encontramos pessoas que superaram também as dificuldades. O Brasil teve um presidente da República chamado Juscelino Kubitschek. Ele era filho de uma lavadeira, muito pobre em Minas Gerais, mas se tornou presidente. Depois diziam que ele era dos mais ricos do Brasil e do mundo. Claro que ele se aproveitou da situação, mas ele era muito pobre. Ultimamente, ou mais recentemente, nós tivemos um ministro do Supremo Tribunal Federal chamado Joaquim Barbosa, filho de uma mãe crente, muito pobre, e ele teve muita dificuldade de estudar, a cor negra dificultava o acesso a certas posições, mas ele conseguiu vencer na carreira jurídica, se projetar, se tornar ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal. O ministro Joaquim Barbosa, é uma história de superação. Também ele não seguiu o caminho do evangelho, mas Deus tem levado muitas pessoas no decorrer da história a se destacarem. Um como um grande esportista, um Ayrton Senna, como um grande lutador, lutador de boxe, lutador de UFC. Deus usa pessoas para se destacarem, e normalmente todas essas pessoas que conquistaram o pódio, que conquistaram uma posição elevada, tiveram uma carreira dificultosa, muita dificuldade, problemas a vencer, enfrentaram oposição, tiveram que fazer das tripas coração para poderem continuar, perseverar, até que a luz da glória chegasse. Mas isso mostra um caminho que Deus tem para nós. Algumas vezes Deus coloca no coração de uma criança de vencer, e ela coloca aquilo como um alvo da vida dela, ela quer vencer em alguma área, e ela clama a Deus, ela se coloca diante de Deus. Isso tem acontecido com pessoas em várias áreas, seja como empresário, um empresário cristão, na obra de missões, alguém que sonhou, que colocou a vida nas mãos de Deus e disse: Senhor, eu quero ser um missionário. Hudson Taylor, lá na China, eu quero ser usado por ti, Senhor, me usa para um avivamento nessa nação, me dá essa Escócia ou eu morro, me dá essa Inglaterra ou eu morro, eu vou orar e vou chorar até que o Senhor derrame um avivamento neste local. Deus usa pessoas assim que vão encontrar toda a dificuldade para vencerem. Ele quer ver perseverança e depois Deus honra com uma posição de glória. Deus tem essa predileção de fazer milagres. Esse é um tipo de milagre que Deus faz. Todo cristão deveria sonhar alguma coisa assim, fazer uma obra para Deus de todo o coração, ganhar almas e levar o evangelho, estabelecer algo assim de valor eterno. Todo cristão deveria sonhar com isto, de ser servo de Deus, orar por isso, se consagrar, gastar tempo em oração buscando isto, seja
em oração, buscando um avivamento, seja na área que for. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 9, nos exorta a nos esforçarmos por sermos vencedores também. Nós miramos esses que vencem uma competição olímpica, sabemos que aquela glória é momentânea, é passageira, aqueles lutam por uma coroa corruptível, mas nós temos uma coroa incorruptível. O apóstolo Paulo disse para o seu filho Timóteo, na segunda carta, quando ele já estava se despedindo: Timóteo, eu sinto que já está chegando a hora. Eu combati o bom combate, venci, completei a carreira, guardei a fé. Agora, já a coroa da justiça está me reservada, não só a mim, mas a todos quantos amam a vinda do Senhor. Uma coroa está reservada para aquele cristão que vencer. Meu irmão, seja qual for a sua vocação, seja qual for a sua área, qual for a sua idade, seja qual for a sua condição financeira ou qual for a condição social, você pode se derramar diante de Deus, se debruçar diante dele e orar e clamar e persistir e prosseguir e ser fiel a Deus, você vai encontrar um caminho de milagres. Em algum momento, pode demorar. Deus vai fazer você vencedor. Em algum momento você vai ver a glória, a vitória do Senhor sorrindo para você. Se não vir aqui na terra, você verá na glória. O apóstolo Paulo, no final, estava preso, mas já vislumbrava essa glória chegando. Quando a morte viesse, de fato, ele foi decapitado, e uma morte de martírio que ainda serviu de testemunho e fortalecimento para a fé de outros que estavam à sua volta. Que você dê sua vida também, meu irmão, você dê sua vida, minha irmã, pela causa do Senhor, para fazer a obra de Deus. Acredite em superação. Os problemas que vierem, os demônios que se colocarem no seu caminho, os tropeços que forem colocados, vença tudo isso pela fé perseverante, no nome de Jesus. Nunca se afaste do Senhor, do alvo que Deus deu para você. Continue, persevere. Um dia você vai receber o galardão que tem valor, a coroa incorruptível. Se Deus quiser te dar aqui na terra alguma coroa, bem está. Cuidado para não se corromper com ela, mas não lute pela coroa corruptível aqui da terra. Lute pela coroa que não perece, essa sim, é imarcessível. Lute por essa coroa, vale a pena, dê a sua vida pelo Evangelho. Temos pouco tempo pela frente até a volta de Jesus, então ame a obra de Deus, dê sua vida toda para ganhar almas, levar o Evangelho, para trazer o reino de Deus aqui para a terra. Dê sua vida.